Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá, bem-vindo! Consultório de Família está no ar. Bem-vindo e bem-vinda! Bem-vinda família brasileira, bem-vinda família que nos acompanha em qualquer outro lugar. Muito bom ter você aqui com a gente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que os anjos do Deus Altíssimo estejam à sua volta. É sempre a minha oração, é sempre o meu desejo, é sempre a minha expectativa querer esse encontro com você e sermos guardados pela misericórdia de Deus. Que você fique bem à vontade aqui com a gente no programa de hoje. Querendo fazer contato com a gente, você sabe que isso é muito fácil. Utilize a nossa página no Facebook. Ali nós podemos conversar, trocar ideias e podemos ficar mais juntinhos o tempo inteiro, não somente durante o programa, mas durante toda a semana, em qualquer momento. Nós temos encontro marcado ali na nossa página consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Mas vai que você quer dizer algo mais complexo, quer um contato mais tradicional, pode ser por meio do nosso e-mail consultorio@novotempo.com, consultorio@novotempo.com. O importante é ter você aqui com a gente. Que Deus nos dê esse privilégio sempre de estarmos juntos aqui na telinha ou de qualquer outra maneira. Mas é bom fazer esse contato, trocarmos ideias, estarmos juntos, promovermos juntos vida, alegria. E quando você tem alguma dificuldade, compartilhe com a gente. Nós oramos daqui pedindo a Deus a presença dele sobre a sua vida, onde você estiver, e pode crer. A gente busca a Deus por você também aqui na Novo Tempo. Nós consideramos que você é algo muito especial do coração de Deus. Então, somos irmãos, estamos nesta jornada rumo ao lugar de Deus, a Canaã de Deus, sabe? Isso que às vezes parece que esse pensamento comum, corriqueiro, secular, moderno ou pós-moderno, às vezes quer vender a ideia para nós de que falar de céu, falar de Jesus, falar da volta de Jesus, dizer que o nosso Deus vai voltar e ele tem um dia de encontro com a sua igreja, com seus filhos, parece alguma coisa assim para pessoas pouco inteligentes. Parece alguma coisa para pessoas um tanto quanto ignorantes quanto ao que de fato a vida oferece. Mas eu digo para você uma coisa, se há algo que a cada dia mais se confirma ser o sustentáculo da nossa existência, ser o princípio da existência humana, é justamente a fé em Deus, o Criador de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que um dia Jesus voltará. E a minha fé está centrada nisso. A minha história não começou e vai terminar aqui. Ela tem um começo em Deus e ela continua em Deus. Então, quando nós falamos de família, falamos de emoções, falamos de sentimentos, falamos de você, falamos de nós como filhos de Deus, nós estamos falando de alguma coisa que vai além do que os nossos olhos podem enxergar. Então, fique aqui com a gente, vamos compartilhando ideias assim, profundas e necessárias para nós termos uma vida com qualidade emocional, espiritual, física, com saúde. Eu não sei se você já ouviu falar, mas na década de 80, um professor de Harvard, o professor Gardner, ele estudou as 7 inteligências humanas. E hoje nós vamos estudar a 8ª, que foi descoberta não faz muito tempo, a inteligência espiritual. Mas para falar de inteligência e principalmente desta, eu tive que trazer alguém aqui que representa muito bem sua amiga, minha amiga, doutora Raquel Fonseca. Bem-vinda! Muito agradecida. Olá, Darleide. Eu estava aqui ouvindo cada palavra que você estava dizendo e processando essas informações. Olá, aqueles que estão nos assistindo. É muito bom estar aqui com vocês. Que Deus nos abençoe
nessa programação. Que ótimo, é um prazer sempre receber você, Raquel. Então, por onde a gente começa essa história de inteligência? Bom, você já falou de Gardner. Ele colocou realmente e conseguiu classificar as inteligências. E as pessoas podem perguntar, mas o que é inteligência, Darleide? O conceito dela. É, alguma coisa. Muito se fala a respeito disso, mas vale a pena parar nesse momento para pensar e entender que essa é uma capacidade que o ser humano tem de compreender o significado das coisas. Não só compreender as coisas como são, mas qual é o significado delas. E tudo tem significado, Darleide. Nas pessoas, nos alimentos. As pessoas é que dão significado aos fatos. E nós já falamos isso em outros momentos aqui. Aquilo que acontece com uma pessoa é muito menos importante do que o significado que a pessoa dá. É ela quem dá esse significado. É ela quem dá esse significado. E isso depende do temperamento que ela possui, das crenças, dos valores, da forma como foi criada, educada, orientada, das oportunidades que teve. E aí, a inteligência, eu costumo dizer, é algo que é para ser aplicado. É algo para ser utilizado. Utilizado de qual forma? A inteligência é uma habilidade que a pessoa desenvolve. Deus nos criou. Ele nos concedeu a vida e Ele colocou um cérebro aqui dentro e Ele deseja que seja usado. Você se lembra que por muito tempo se discutia se o homem era mais inteligente do que a mulher? E só nas últimas décadas é que o cérebro da mulher passou a ser utilizado. E a inteligência, no fim das contas, ela não se mede pelo tamanho ou pelo peso do cérebro, mas pelo número de conexões neurais, pelas sinapses neurais feitas. O que exatamente você está dizendo quando você diz que não faz muito tempo que o cérebro da mulher passou a ser valorizado, estudado, usado? Porque só se estudava. Você quer falar de valorização? Você está falando de valorização. E a mulher não era vista dessa maneira. Quando foi a primeira vez que a mulher saiu de casa para votar, por exemplo, e mesmo na década de 60, 70, muitas mulheres não votavam. E se considerava que o voto delas não era assim importante. Era insignificante a participação dela. Darleide, quantas mulheres haviam que eram candidatas a algum cargo político? Ou presidentes de empresas, como nós temos hoje, ou presidentes de instituições. Mas depois, quando a mulher passou também a ser objeto de estudo, o cérebro dela, Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E eu creio, conforme está na palavra, que de um ele fez todos. E de Adão ele fez Eva. E ele colocou a ela lado a lado dele, com as múltiplas inteligências. E aí Gardner coloca a respeito das inteligências, ele fala, por exemplo, da inteligência lógico-matemática, mas ele fala também da intrapessoal, ele fala da interpessoal, ele fala da espacial, falou-se depois também da inteligência naturalista e não vá confundir com vegetarianismo, mas tem a ver com a identificação que determinadas pessoas têm realmente com a natureza e as questões da natureza. A inteligência para a área musical, linguística, e assim vai. E como disse você mais recentemente, se fala a respeito da inteligência espiritual. As inteligências ou as multifacetas da inteligência, elas se apresentam em qualquer indivíduo, independente de ter muito estudo ou pouco estudo. Sim. Não é esta questão, não é esse tipo de inteligência, não é o medir o QI que está em questão principalmente. Todas as pessoas têm inteligências,
todas as pessoas podem alcançar um nível, uma capacidade de uso dessas inteligências. Certo. Então, isso dá essas 7 classificações, ou essa classificação em pelo menos 7 das principais inteligências humanas, segundo Gardner, porque há outros que ainda estudam se a inteligência artística deva ser considerada. Sim. Enfim, vamos ficar com essas 7 só para dar esse prisma geral. Mas hoje nós vamos focar na inteligência espiritual. E aí, o que acontece? Pode ser que você seja bom em matemática, você seja bom em música, você seja bom em qualquer outra área, em relações interpessoais, intrapessoais, mas agora a gente quer falar de algo mais profundo. Como vai a sua inteligência espiritual? E aí, Raquel? Posso voltar só um pouquinho, Darleide? E sim. Vamos falar da inteligência espiritual. Mas inteligência é sempre um potencial. Um potencial. A gente pode potencial. E aí existem pessoas que atravessam a vida sendo só potencial. Nossa, aquela pessoa é uma potência ou tem potencial para tal área. Mas será que ela está usando e transformando aquilo numa potência? Potencializando. E é isso que nós gostaríamos que acontecesse quando falássemos hoje a respeito da inteligência espiritual. Sabe que isso tem a ver com baixa estima, Darleide? O quê? O uso ou o desuso? O desuso, a falta de identificação, a falta de reconhecimento. Existem pessoas que elas vivem tristes, desmotivadas e elas dizem que vivem sem razão para viver e muitas querem deixar de viver. Na verdade, elas já deixaram de viver. O que é que falta para essas pessoas? Por vezes, faltam algumas coisas que a questão da inteligência está relacionada. Falta oportunidades, falta estímulo. Por exemplo, uma criança, ela aprende a falar de qual maneira? Como se ensina um bebê que daqui a pouco é uma criança que ali ao redor de 1 ano, um pouco mais de 1 ano, e há aqueles que falam depois dos 3 ou 4 anos de idade. E as mães levam ao psicólogo, ao pediatra, ao neuropediatra, querendo saber o que há com meu filho. Mas a inteligência, ela precisa ser estimulada. Uma criança fala tanto quanto ela ouve ver os outros falando. E há aqueles que ligam os DVDs, a televisão e põem na frente dos bebês e acha que isso é estímulo. Mas o estímulo se dá pelo olhar, pelo toque. E todos nós, constantemente, carecemos de estímulos, carecemos de oportunidades, de motivações. Por exemplo, quando você... Adoro os exemplos. Quando você me convidou para estar aqui com você, você me motivou. E, para mim, o cansaço vai embora, porque a motivação, ela elimina o cansaço. Estar aqui, quando você fala para mim, antes de entrarmos, quando você ora comigo, você está me estimulando, me animando. E quando você me dá a oportunidade, você, Darleide, me faz crescer. Entendi. E essa interação, Deus deseja que exista entre as pessoas. Então, quando as pessoas se fecham, quando elas deixam de se questionar positivamente, quando elas se depreciam, acham vocês que estão reconhecendo que há em cada ser humano o potencial da inteligência espiritual? Mas não se falava nisso. E há pessoas que dizem assim, mas você vai falar agora de religião. Mas, chegando ao fim, pelo começo, não há inteligência espiritual que seja sustentada sem a religiosidade. Mas essa religiosidade é a mesma coisa que religião? Todas as pessoas que estão nas igrejas agora, todas as pessoas que têm uma Bíblia em casa e dizem eu sou de igreja A, B e C, elas têm inteligência espiritual? Não. Ai, eu queria que você dissesse que sim, mas não deu, gente. Tentei ajudar. Pois é. Sabe o que acontece? Muitas vezes, você já ouviu alguém que chega para você e diz, olha, eu vou à igreja, eu vou lá e tal, mas eu continuo com vazio dentro de mim? Sim. Você já ouviu pessoas que se consideraram altamente espirituais
E de repente elas começam a desacreditar de Deus. Você conhece histórias assim? Ô, amiga. Eu lamento. É preciso pedir fé todos os dias. E uma das perguntas que eu faço para as pessoas é: de 0 a 10, me diga, como está o seu pilar espiritual? E aí elas dizem, mas o que é o pilar espiritual? Eu digo, sinceramente, diga quanto tempo você tira diariamente para comunhão com Deus. Pessoal, estudo da palavra, falar com Ele. Falar não é pensar nele, porque o nosso pensamento nem rezar. divaga. Essa palavra que você falou, quando você vai ao dicionário, é uma repetição. Já uma oração, Rui Barbosa escreveu Oração aos Moços. É um clássico da literatura que muitos de nós tivemos que ler sem muito entender o que estava ali, sem usar o dicionário. E do começo ao fim, ele deixa de ser uma repetição, mas uma forma de filosofar, de pensar. Bom, eu posso orar em pensamento, mas desenvolver o potencial da inteligência espiritual é uma atividade que compete a você, que compete a mim, que compete a nós. E isso se faz também pela interação entre as pessoas. Deixa eu só marcar aqui uma questão. Quando você disse assim que não dá para desenvolver a inteligência espiritual sem a religiosidade, foi isso que você disse? Foi isso que eu disse. Esse exercício da fé por meio da oração, da interação com o que é superior, com aquilo que nós entendemos ser muito mais profundo, muito mais amplo, muito mais genuíno do que a filosofia humana, o pensamento humano. Você está falando então do exercício da fé? Sim, e tem mais. Quando vamos pegar a palavra religião ou religiosidade, ela vem do religare, que é religar, porque houve uma interrupção. Quando o casal perdeu o Éden, a partir dali, ele perdeu o contato face a face com Deus. E como religar isso? Então, quando vou à palavra de Deus, eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. Eu preciso ir. Eu preciso abrir a palavra e estudar, porque Ele veio a mim. Quando Deus perguntou, onde estás? Ele toma a iniciativa. Acham que Deus perguntou para Adão e Eva, onde estás? Porque ele deixava de saber onde eles estavam? Ele queria que você e eu soubéssemos qual é o nosso estado atual. Hoje, ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. Qual é o seu estado atual hoje? Onde estás? Essa é a grande pergunta. Eu não estou perguntando que idade você tem, qual foi a faculdade, ou quantos cursos, ou pós-graduações, ou quantos idiomas você fala. O que nós estamos falando hoje é de algo transcendental, Darleide. E eu peço ao Senhor que Ele faça com que você e eu compreendamos esse assunto da inteligência espiritual. E quanto mais desenvolvida, mais conexão eu estabeleço com você, com você, com você, com você, com você. E quanto mais conexões forem estabelecidas, mais se desenvolve. As inteligências múltiplas, mas a espiritual é quem puxa, guinda, potencializa as demais. Tá. Isso é muito importante de saber, já que dela dependem tantas outras áreas da nossa vida, Sim. dos nossos relacionamentos, da nossa história. Mas, doutora Raquel, ela é advogada, ela é master coaching, ela é uma treinadora de emoções, de sentimentos, uma mulher com uma experiência linda, incrível, pregadora, palestrante, é essa energia em pessoa, uma vitoriosa. Você que nos acompanha, no ano passado, acompanhou que num dos meus programas eu me lancei aqui
como amiga dela, dizendo publicamente, com carinho e a permissão dela, de que orássemos juntos para que ela vencesse um câncer, e ela voltou para contar a nós que ela foi vitoriosa pela misericórdia de Deus e está aqui nos servindo. Então, o que ela está dizendo é alguma coisa que passa pela experiência, passa pelo aprendizado, passa pela pesquisa, passa pela formação. Então, não são palavras bonitas num contexto da nossa pauta. É alguma coisa real, refinada, espiritualizada, e por isso que eu considero muito e fico feliz porque você considera também que o consultório de família sempre procura oferecer para você algo de nível, algo de qualidade, como assim em todos os programas aqui da Novo Tempo, fazendo sempre uma prestação de serviço para você e para sua família. Já disse que para interagir com a gente fica fácil, é na nossa página no Facebook, consultoriodefamilia.nt. Vai lá, interage, deixa o seu recado, participa, pergunta. Se é alguma coisa que outras pessoas podem ver, então faz isso de modo visível. Mas se não, manda mensagem para a gente, fica só entre nós. Ninguém tem acesso àquilo ali de modo público, só a gente, tá bom? Muito obrigada, a menos que o Barack Obama resolva hackear as nossas contas, né? Mas enfim, enquanto não, continuamos aqui conversando com você, interagindo. Doutora Raquel, coloca assim pra gente de um modo bem condensado, para que a gente continue aqui com a conversa. Vai que chegou alguém ali do outro lado, ainda não captou a real verdade do que nós estamos dizendo com relação à inteligência espiritual. O que é ela exatamente? É o ponto de Deus no cérebro humano. Assim. Assim. Você falou para eu falar de maneira sintética, Perfeito. condensada e objetiva. Perfeito. É a capacidade que o ser humano tem de compreender que há um Criador de todo o universo e um Criador dessa inteligência que é você mesmo. Olha isso. E a partir daí, tomar posse dessa verdade, espelhar-se nesse Criador e prosseguir. Pessoas que desenvolvem a inteligência espiritual, elas são muito melhores sucedidas em todas as outras áreas da vida. Mas só muito recentemente se vem falando sobre isso, e se fala pouco sobre isso. E cá entre nós duas, eu ainda acabei achando que é um programa para o consultório de família bastante filosófico e intelectual da Arleide falar sobre isso. Mas as pessoas vão dizer assim, então a inteligência espiritual é oração? E poderão fazer outras perguntas. Pode ser que eu nem saiba responder todas, você pode pesquisar muito mais a respeito disso. Mas é o ponto que Deus colocou no cérebro de cada ser humano. Se inteligência é a capacidade de compreender e dar significado às coisas, todas as pessoas têm essa capacidade, Darleide. Minimamente ou muito mais do que isso. Falando aí um pouco ainda da inteligência espiritual, ela envolve fé. E fé é algo abstrato. Quando eu conversei com você sobre esse programa, eu usei uma expressão que deixou em você... Você disse ok, e que você havia apreciado. Eu disse assim, nesse programa, quando falarmos de espiritualidade, vamos falar de aterrissar. Lembra disso? Lembro. O que é aterrissar? R-R-I-S-S-A-R. Aterrissar, diriam alguns pronunciando. É tomar do céu e colocar na terra. Hoje eu aterrissei. Levei até um susto quando aterrissou, porque eu estava conversando com a minha companheira de viagem, ali, uma senhora que eu conheci no voo, e de repente eu senti um tranco, aterrissou. E aquele voo, ele veio do céu para a terra. Você sabe o que Deus deseja, Darleide, que eu descobri? Ouvindo, aprendendo, estudando e lendo. Não é descoberta assim, revelação. Sim, não. sim. Pelo contrário, é buscar. Você apreendeu, você trouxe para o seu conhecimento. Eu ouvi e agora estou colocando. Espero que compreendam. O Senhor deseja que você tome as maravilhas dos céus e realize na terra. Porque inteligência, essas que citamos,
que Gardner citou é realizar. Porque o restante é só potência, tem um potencial. Mas quando uma pessoa realiza a inteligência musical dela numa linda peça clássica que conseguiu colocar ali, toca sem olhar a partitura, que inteligência é essa? Que coisa maravilhosa! Ou compor, que inteligência é essa? Deus deseja que nós tomemos aquilo que está no céu e aterrissemos. E Ele é amor. Ele é esperança. Então, o que é que nós devemos fazer? Tomar o amor e realizar. Tomar a esperança e realizar. Tomar a fé que Ele concede. E fazer com que essa fé cresça e se multiplique, porque em mim não tem fé, mas eu tomo posse das coisas do céu e realizo aqui na terra. Muito bem. Então, depois do intervalo, que a gente vai agora rapidinho para o intervalo, eu vou procurar colocar essa questão diante, por exemplo, das resoluções de problemas. Sim, ok. Tá? Vamos fazer isso. Você tem uma situação para administrar. Uma pessoa que não tem inteligência emocional desenvolvida tem o potencial, mas talvez não a desenvolveu. Como é que ela se porta? Como é que uma pessoa que tenha a inteligência espiritual desenvolvida se coloca diante das dificuldades? Como que é a resolução de conflitos, de crises, de dificuldades para um e para o outro? Para você entender que diferença faz essa tal inteligência. Que diferença faz tomar do céu e trazer aqui para a realização nossa? Que diferença faz? Eu quero só dar uma dica para você. Nós não estamos falando de uma promessa vaga ou de uma emoção que se dá. Eu vou conseguir com pensamento positivo. Não é isso. É algo mais profundo. Sim. Não é a emoção do que eu vou fazer e daqui a 5 minutos, 10 minutos ou quando você dormir e acordar, você continua desanimado. Não, é outra história que se dá aqui, ó, na formatação da nossa experiência, sobretudo de pensamento, de emoções, enfim, coisas que acontecem aqui no reino que ainda é mistério até para os grandes cientistas, sim, mas não para o nosso Deus, revelado em sua palavra. Nós vamos para o nosso intervalo rapidinho, você continua com a gente, seja inteligente, hein? Não muda de canal, não vai para lugar nenhum, fica aqui com a gente no Consultório de Família. Muito obrigada por sua companhia que está chegando agora. Esse é o tema de hoje, inteligência espiritual. Hoje conversando com a doutora Raquel Fonseca e a gente já volta para ficar com você, tá bom? Até já. De volta aqui no nosso consultório de família, seja bem-vindo sempre, fique à vontade aqui no meu sofá, no meu cantinho, que é seu também. Você que está trabalhando, só ouvindo, passando de um lado para o outro, você que está aí pela internet nos acompanhando, divulga para os seus amigos, diz para outras pessoas, nós estamos na internet também a qualquer hora do dia, novotempo.com/ao-vivo, por exemplo, em lugares em que não estamos presentes em canal aberto ou pessoas que não têm acesso a Sky, por exemplo, onde também estamos presentes no canal 14. Enfim, diz para outras pessoas que estamos disponíveis a qualquer momento com uma programação que durante 24 horas quer atender às suas necessidades e chegar cada vez mais pertinho de você. E aqui você sabe que no Consultório de Família nós oferecemos a revista Família Feliz para você que quer mais orientações, mais dicas sobre como viver melhor com sua família. Você mulher com seu marido, você marido com sua esposa, vocês pais com os filhos e assim sucessivamente. Família Feliz, aprendendo uns com os outros. Gente, agora eu quero dar 2 dicas de leitura que simplesmente me encantaram, me deixaram muito felizes de ter um material de tão excelente qualidade em mãos. Um deles é O Ciclo da Infelicidade. Pode ter a ver com o que a gente está conversando hoje. Tem a ver, excelente. O Ciclo da Infelicidade. Vai falar, sabe, sobre quem? Aquelas pessoinhas que em meio ao momento de alegria da família, é aquela pessoinha que vai chegar assim super negativa e dizer assim, não vai dar certo.
Gente, não vai dar certo. Gente, para com isso, vocês não estão entendendo. Olha a realidade, olha a realidade. Querido, se você for ficar vivendo só a partir da realidade, você não conquista nada na vida, você não vence nada na vida. Então, aprendendo aqui, você que está sempre de mau humor, está sempre criticando tudo, conheça um povinho assim. Você se demora em recordações dolorosas, fica no passado. Você que tem uma perspectiva negativa de proporções globais. Se alguém diz bom dia, você pensa, não pode haver nada de bom nesse dia. Ou então diz assim, bom dia, e você responde, bom dia por quê? Fica super chateado. Se você respondeu sim a estas perguntas, este livro então é para você. Tá bom? E um outro que eu quero dar essa dica, porque é fantástico, é o Guia Prático para Descobrir a Vontade de Deus. Olha que coisa boa, tudo a ver com o tema de hoje. E eu repetir para você. Eu só trago essas dicas aqui no programa porque me importo que você tenha um material de excelente qualidade em mãos. E esse material que é da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, cpb.com.br. Fica a dica para você, guia prático para descobrir a vontade de Deus. O que será que Deus quer para mim? Qual o plano de Deus para minha vida? Por onde começar? Minha vida é assim mesmo, é o que Deus planejou para mim. Mas como é que você sabe? Então, trouxe isso para você com muito carinho, tá bom? Doutora Raquel Fonseca, nossa convidada de hoje aqui no programa. Olha esse texto. Estou conversando hoje aqui com ela e você aí de casa também sobre a inteligência espiritual, tá? Olha esse texto bíblico de Filipenses 3, que diz assim, Filipenses 4:8, melhor dizendo, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Doutora Raquel, o que esse texto bíblico tem a ver com inteligência espiritual? Esse é um dos princípios, eu diria que ele é o primeiro princípio da inteligência espiritual. As pessoas às vezes perguntam para mim, como eu posso mudar meu pensamento? Tá aí a resposta. A resposta, tudo tem na palavra, Darlete. A palavra é a grande fonte de consulta de toda essa inteligência intelectual, emocional, mas principalmente espiritual. Está respondido. Uma pessoa acha que ela consegue tirar os pensamentos que ela tem, sabe? Quando se coloca o novo no lugar do velho, tudo se realiza. É pondo bons pensamentos. É lendo textos como esse. Anotando, sabe aquele caderno que já é seu companheiro. E para quem ainda não ouviu falar do caderno, compre um caderno universitário e comece a escrever nele textos bíblicos, promessas. Darlete, você citou um pouco dos desafios que eu tive no ano passado. Quanto eu precisei expandir e utilizar a inteligência espiritual. Porque racionalmente, provavelmente, eu atendesse o que diz uma linha da medicina. Mastectomia bilateral e você estará resolvida. Quanto eu precisei da inteligência espiritual, daquela que transcende. Quanto eu precisei anotar com a minha própria letra no meu caderno, porque eu o tenho. As promessas que Traz Deus um dia faz. Ele aqui pra gente? Trago. Tenho mais que um. E ele tem a capa linda. E o do ano passado, ele tem histórias, fatos, dados. E eu agradecia. Eu escrevia agradecendo. Aliás, a gratidão tem a ver com a inteligência espiritual. Então, eu falei de pensamento. Mas sabe também, Darlete, o que é preciso para desenvolver a inteligência espiritual? Saber quem você é. Aí as pessoas precisam olhar para cima. E eu vou lhe dizer quem você é. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Ele quem planejou você. Ele quem criou você. Ele quem trouxe você à existência. Ok? Ele usou esses pais, ele usou a sua família. Deus deseja nos usar, Darlete. Mas é ele quem projetou você e eu para vivermos nesse tempo. E ele tem propósitos. E quando uma pessoa vai buscar quem ela é, olhando o Criador, fica mais fácil. Tá, esta é a palavra.
mais fácil, ou são as palavras. Lembra que quando nós saímos para o intervalo, eu disse, Raquel, vamos colocar assim, uma pessoa, como ela reage diante de uma situação, quando ela é e quando ela não é, quando a outra não é, não tem a inteligência espiritual desenvolvida. Sim. Aí você citou a sua questão, o seu desafio no ano passado de se posicionar diante de um diagnóstico de câncer. A gente pode usar esse caso? Eu me sinto uma pessoa com pouca inteligência espiritual desenvolvida em pouca proporção, como ela se entrega nessa hora? Eu fui ao psiquiatra. No meio do processo, eu tive 30 dias entre a data do diagnóstico e a cirurgia. E no meio do processo, eu marquei uma consulta com um médico psiquiatra cristão. E eu levei todos os exames e disse, eu vim ter uma consulta psiquiátrica. Mas se o senhor desejar, está aqui a comprovação daquilo que eu vou lhe dizer. E eu desejo ter, ao final, a sua palavra, um laudo seu. E eu me lembro que durante aquela consulta ele me disse, quero dizer para a senhora que existem pessoas que em menos de 6 meses desaparecem só porque tem um diagnóstico desse. E outras não. E o que é que faz a diferença, Darleide? Eu lhe digo, Darleide, é entender que há um Deus que está no comando de todas as coisas. E a partir daí, ele diz assim, Darleide, eu realizo em você o querer e o fazer. Então eu ouço essa voz e eu creio nisso. E eu creio que ele ilumina o caminho. E eu creio que se eu desvio um pouco do caminho, eu vou ouvir uma voz por trás de mim que dirá, este é o caminho, andai por ele. E aí a inteligência espiritual vai sendo desenvolvida. No ano passado, eu dormi todas as noites, sem usar remédio, qualquer tranquilizante ou chazinhos para me acalmar. Porque eu creio e eu lia que é o Senhor quem me concede o sono, que Ele cuida de mim durante a noite. E eu fui desenvolvendo cada vez mais a inteligência espiritual, essa comunhão. Porque, Darleide, é Ele quem conhece a mim. E Ele deu a cada um de nós inteligência para ser usada, e a espiritual também. E isso tem a ver com humildade, porque quando a pessoa, ela diz, ok, eu tomo posse desse texto de Filipenses, vou ter bons pensamentos. Então vou colocar as promessas de Deus, vou escrever, vou falar, vou recitar, vou grifar na Bíblia que eu tenho e vou caminhar. Experimenta e você verá. É preciso humildade. Verdade. É preciso humildade, porque quando ele pergunta onde estás, muitas vezes a pessoa está num estado emocional deplorável. E você tem falado e entrado em muitos lares que estão sem esperança. E a partir daí, uma palavra que você, Darleide, fala, uma palavra que um convidado seu fala, renova, traz esperança. E aquela vida pode ser mudada, mas a humildade de reconhecer qual é o estado atual dela, onde ela está. Mas aí ela olha onde ela pode chegar. O que ela pode fazer aterrissar. Então toma do céu e faz realizar na terra. E vai fazer o almoço, sim, que há muito tempo você não faz. Porque está zangada com o marido, porque acha que ele não merece. E aí começa a mudar o pensamento quando põe bons pensamentos. Deixa de aterrissar para infernizar a vida, né? Ai, por favor. Mas tudo aquilo que se toma do alto. A vida. Mas tudo aquilo que se toma do alto, se toma do mundo espiritual, da luz. Amém. Do Deus eterno, porque o príncipe das trevas está embaixo. É verdade. Do alto, só o máximo. E falando nisso com o Marcondes, meu esposo, na semana passada, ele me disse uma coisa interessantíssima, Darleide. Ele disse assim, o que é, Raquel? A água é H2O. É oxigênio mais hidrogênio. E ninguém consegue criar água para tomarmos. E aí ele me falou uma coisa que eu gostei. Eu te agradeço, Marcondes. Ele disse, repara, Raquel, repara na água de coco. O que é a água de coco, Darleide? O que é, Raquel? Eu achei demais. É água que está no alto e que vem da terra. Pega o coco e toma essa água. Eu achei muito interessante. Desenvolva a compreensão em relação a isso. Deus é maravilhoso. Tudo aquilo que vem do alto é bênção. Porque
O inimigo foi destinado a ficar circunscrito a essa terra. Ele está aqui embaixo. É por isso que eu digo, olha para cima. E é por isso... E tem um tempo limite para ele, Tem um né? tempo limite. Cristo na cruz tornou-se vitorioso para que nós tenhamos vida plena e abundante aqui, começando aqui, experimentando o céu aqui. Então é preciso ter humildade. A outra coisa, Darleide, que faz parte da inteligência espiritual para ser desenvolvida é a compaixão. Isso se desenvolve. Acha que o ser humano, ele nasceu cheio de compaixão pelo outro? A resposta é não. Alguns um pouco mais. Pode ter geneticamente uma tendência. Houve mas, um aprendizado Darleide, em família. à medida que o tempo passa, as pessoas, com toda a tecnologia, as pessoas com as riquezas que elas acumulam, elas vão se achando autossuficientes. E para onde vai a inteligência espiritual? Para onde eles colocam para correr? Vai embora. E eu fico pensando aqui que talvez nós precisemos pensar a respeito do tipo de educação que nós estamos oferecendo aos nossos filhos. Sim. Será que os nossos filhos tecnologizados, né, informatizados, nessa dinâmica de uma vida pós-moderna, dessa coisa de encontrar tudo pronto, nossos filhos já quase não criam, né, com as mãos, com o pensamento, está quase tudo pronto. E eu fico pensando, de fato, os nossos filhos estão sendo ensinados a desenvolver esse tipo de raciocínio, esse tipo de profundidade espiritual? Será? Na escola tem essa matéria? Ai, Mesmo ai, nas ai. escolas cristãs. Está se falando da inteligência espiritual. Dentro das universidades, eu sou grata a Deus, porque esse tema me alcançou. Porque eu pude assistir uma aula, ler e cada vez mais hoje entender o quanto eu preciso desenvolver minha inteligência espiritual. E, Darleide, ao processo que nós chamamos de... É um processo de santificação. É a obra que Deus está realizando em mim e em você e que Ele ainda não acabou. Há esperança para você e para mim. E Ele está permitindo que você assista a esse tema hoje. E aqui se está falando de compaixão. Aqui também se está falando, sabe de quê? De rever valores. Quais são os seus valores? Eles precisam ser organizados, ordenados. O que é prioritário dentro dos valores das pessoas. Portanto, cada um precisa cuidar de si primeiro, para depois conseguir educar os filhos, ser o cônjuge que vai levar a aterrissagem do amor para dentro do casamento. E isso deixa de ser algo espacial, aéreo, e passa a ser realidade dentro da vida do casal. Sabe, nós somos irmãos, nós somos todos irmãos. E de algum modo nós todos estamos conectados. Porque Deus colocou em você e em mim o sopro da vida. E Ele nos fez existir hoje mais uma vez. E é preciso que saltemos para dentro dessa existência, dando significado à nossa vida. Isso é inteligência espiritual, Darleide. É dar significado à vida. É existir. É ser. É ser profundo mais do que superficial. Pensa bem. Há uma cultura de superficialidade muito forte, muito contundente. Há uma superficialidade com temas que vão tomando o nosso tempo, vão tomando a nossa mente e vão nos tornando pessoas superficiais. Aí você fica ouvindo estas palavras e você fica, eu espero que você esteja administrando aí no seu coração, como faço aqui no meu, para eu entender que, apesar das dificuldades que se levantam à minha frente, apesar dos desafios que se levantam, eu sou chamada a superar estes desafios. Eu sou chamada a crer que há algo mais profundo a realizar, algo mais intenso do que simplesmente, amada, até quando mesmo você vai ficar lamentando que o seu marido foi embora? Até quando? Se o seu lamento não vai trazê-lo de volta. Você precisa usar minimamente parte da sua inteligência comum para entender que o seu lamento não vai trazê-lo de volta. E sabe que eu tenho ouvido muita gente dizendo assim, Darleide, eu tenho brigado muito com Deus, porque se não aconteceu do jeito que eu esperava, alguma coisa está errada. A briga com Deus, mas não briga consigo mesma. Não questiona a si própria. A si própria. Não revê seus próprios valores, deixa de ordenar sua vida, deixa de buscar aquilo que é a palavra, deixa de obedecer a Deus. Exato. Vai na contramão.
pessoas infelizes, adoecem. E adoecem aos que estão ao redor, adoecem aos vizinhos também. Da mesma maneira que eu ouço histórias de que uma rua inteira foi modificada porque uma pessoa tomou posse daquilo que a palavra fala e obedeceu a Deus, e passou a cumprimentar os vizinhos, e passou a preparar o pão e levar para este o pão, e passou a visitar, a levar uma flor, a levar um abraço, a saber o nome das pessoas que lhes rodeiam. E isso é aterrissar relacionamentos baseados na visão da Trindade, que Deus é família, que Ele criou a família, que Ele deseja que as pessoas realizem aqui na Terra. E deixem só de pensar, de meditar e passem a agir, a fazer com que as suas vidas tenham valor. E a partir daí, termos um mundo melhor. É possível termos hoje um mundo melhor, sabe de qual maneira? As pessoas precisam, Darleide, descobrir qual é a sua vocação, qual o propósito da sua vida, qual é a sua missão. Isso tem a ver com dons e talentos. Deus deu dons e talentos às pessoas, e algumas têm múltiplos dons, múltiplos talentos, mas você está usando. Creia que Deus deu isso a você. Use. Coloque em prática. Isso pode tornar a vida de cada um de nós melhor e feliz. Darleide, os túmulos, os cemitérios, eles estão cheios de milhares de pessoas que para lá foram sem cumprirem aqui sua missão. Mas nós estamos vivos. E é possível tomar posse daquilo que Deus disse para você e para mim. Ser tu uma bênção. Está escrito. Exato. Ser tu uma bênção. Eu desejo ser uma bênção. E você? É isso mesmo. Sabe que um dia eu assisti uma palestra, um momento assim de reflexão, onde quem estava dirigindo aquele momento me levou a entender, talvez ele tenha dito de uma outra maneira, mas o que me levou a entender é que, assim, mais do que obedecer, nós precisamos amar. Só que olha o perigo quando eu não tenho capacidade de amar, eu posso ter minimamente a capacidade de seguir a diretriz daquele que é mais inteligente que eu, que é maior que eu, que sabe mais que eu, que é o meu Deus. Então, quando você trouxe esse caso aí, me fez pensar nesse momento, quando eu fiquei refletindo, de fato, quando eu não entendo, não consigo compreender e amar o que Deus estabeleceu para mim, mas se eu minimamente me disponho a obedecê-lo, as coisas vão se transformar de tal maneira que eu vou ser levada a amar de qualquer maneira, porque eu vou ver a realidade sendo transformada, porque eu ouvi a voz de quem sabe. Então, ouça a voz de quem sabe. Há uma inteligência primordial quando eu e você entendemos que nesta palavra, olha, esta palavra aqui, a palavra sagrada, o livro sagrado, é tudo isto e muito mais que a Raquel está dizendo aqui pra gente. O Senhor está de Gênesis a Apocalipse dizendo: acredite em mim, tenha calma, tenha bom ânimo, eu venci. Se eu venci, você vai vencer. Eu te dou as ferramentas, eu te dou meu espírito, eu te dou os dons, os frutos do espírito, Raquel. Eu te dou poder. O que é o poder de Deus no ser humano? Há pessoas, Darleide, que fazem contato e no dia a dia, que você encontra, nós encontramos, você também, meu amigo, minha amiga, que elas dizem assim: eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. Aqui nós não estamos falando de vontade. Aqui nós estamos falando de submissão, de rendição. Sabe o que é render-se? Eu me rendo à vontade do Senhor. Darleide, quando eu venho aqui, eu me rendo a você. Você comanda este programa. Você faz isso de uma maneira... Você tira de mim e consegue informações que nem eu sei que tenho. Então eu me rendo, eu confio. Você faz as perguntas para mim e das respostas que eu dou é que você transforma e faz aterrissar outras verdades. Como isso é bom. Então, nós não estamos falando aqui de vontade ou de não ter vontade. Erga-te, levanta-te. E você vai dizer para mim: eu não posso levantar. Eu sou paraplégico, eu sou um paraplégico, mas a sua mente não é. A sua mente é livre. Você pode ouvir, pode pensar nas coisas do alto e fazer com que aterrisse ao seu redor um melhor clima. Darleide, eu desejo que hajam famílias felizes, porque Deus está abençoando.
Ele abençoa a todas as pessoas. Sabe qual é a diferença? Há famílias como a sua que reconhecem a bênção e outras não. Vamos fazer aqui alguma marcação rápida. Os meus desafios para Raquel aqui, assim, na hora. Uma mulher que foi deixada pelo marido, mas tem a inteligência espiritual, ela se comporta como... Peguei você. Uma mulher que... Ela reconhece e ela toma posse daquele texto que diz: ama ao teu próximo como a ti mesma e a Deus sobre todas as coisas. Ela levanta, toma seu banho, ela cuida do seu cabelo, ela cuida da sua saúde, ela cuida da sua casa, ela cuida dos filhos, ela sorri para ela mesma, ela vê o brilho nos olhos e ela acredita que o melhor está por vir. Então ela dá o próximo passo, ela deixa de ter medo do futuro, ela confia em Deus, ela olha para frente, jamais para trás, e aquilo que aconteceu na vida dela não determina a vida de hoje. Ela é feliz porque escolheu ser feliz. E tem mais, hein? Você foi traída, seu marido lhe maltratou, ele chegou a abusar de você, ele disse coisas que machucou você, ok? Agradeça a Deus por esse homem ter existido em sua vida e porque você pode prosseguir livre das maldições que ele disse a seu respeito, porque você jamais fará com que o que ele disse seja realidade em sua vida, porque você é filho de Deus e Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho sobre você. Cantares capítulo 2, vai lá, Deus está dizendo: quero ver o seu rosto, minha amada, vem, desperta. Deus deseja ver o seu rosto. A vontade que eu tenho é de aplaudir. Uma mãe que... Não, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Estamos indo pro finalzinho do programa. Mais um desafio? Topa? Topo. Tá bom. Ou uma mãe ou um casal que não conseguem gerar filhos. Tem uma dificuldade, mas desejam e eles estão pensando que são deixados por Deus, abandonados por Deus, porque todos têm filhos, eles não. Eles estão muito sofridos. Com inteligência espiritual, como é que eles se comportam? Compreendendo que foi Deus quem disse no Éden, dentro de um plano perfeito, crescei e multiplicai-vos. Mas quando o casal perdeu o Éden, nós todos estamos diante de um mundo que tem desafios, onde as coisas deixaram de acontecer como deveriam acontecer, mas na sua mente, você pode ser pai e você pode ser mãe. Você pode abraçar tantos filhos, você pode abraçar o seu próprio filho, aquele que ficou dentro da potencialidade dos óvulos. Ele pode existir e as pessoas podem abrir os braços para acolher adultos, jovens e outros, e para olhar para o Criador, entendendo o propósito dele na vida. Infelizmente, nem todos serão, genética, biologicamente falando, pais e mães. Mas você pode ser pai, você pode ser mãe. Depende de você. E eu tenho visto milagres. Eu tenho visto pessoas que quando passam a agradecer, quando passam a entender seu estado atual, quando compreendem a liberdade para agir e ser aquilo que o Senhor deseja dentro dos talentos que Ele deu, Darleide, eles acabam atravessando oceanos, eles acabam subindo montanhas, eles acabam removendo montanhas e pela fé há coisas que passam a acontecer. Não tem explicação. Milagres não se explicam. São milagres. São milagres. Que delícia! Adoro esses desafios que eu te faço e você cumpre um a um muito bem, né? Estou chamando de desafio de jogar para ela uma temática para, em cima disso, nós entendermos mais uma vez, finalizando o programa, como é que... O que realmente nós quisemos dizer ao longo do programa sobre essa tal inteligência espiritual. É isso que nos leva mais para frente, é mais para o alto e é mais para o profundo de uma situação em que você esteja envolvido. É para um pensamento mais amplo, mais profundo e mais sensível àquilo que só o Espírito pode discernir. E a palavra de Deus diz que Deus é Espírito, Jesus Cristo disse isso. Deus é Espírito e busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, os espirituais
tem conexão com o Deus que é Espírito. Então você precisa sair dessa coisa material, explicada, intelectual, fica no campo do conhecimento. Eu não sinto Deus. Sentimentos. Eu fui à igreja e não senti. Deus não é para ser sentido, Deus existe. Vai por dentro dos seus sentimentos. É Ele quem concede a você bons pensamentos, que você vai transformar em bons sentimentos, que serão transformados em boas ações. É ao contrário. É assim. É assim. Que lindo. É simples assim. E você indicou boa literatura para hoje. Ouçam boas músicas, ponham hinos dentro da sua casa, convidem os anjos para estar ali. Darleide, toda vez que eu tiver a oportunidade de falar, eu estarei falando de coisas que aprendo, que leio, mas principalmente daquilo que eu vejo na Palavra de Deus. E na Palavra de Deus está escrito que há a inteligência espiritual. Está escrito, e ela será cada vez mais desenvolvida quando formos ao céu, depois que Jesus voltar, por toda a eternidade. Mas começa aqui. E a partir do patamar que se chegou aqui, se desenvolve ainda mais lá. Então é preciso começar a desenvolver aqui. Que delícia! Muito obrigada por sua participação, doutora Raquel. Muito bom. Deus te abençoe. E eu posso mandar abraço? Bem rapidinho. Três pessoas que assistem. Sim. Eu ia confundir 3 telespectadoras. 3 telespectadoras. Um abraço para Marina, lá da região de Goiás. Um para Eliana. E o outro abraço para Débora. Eu te amo, Débora. Você sabe qual Débora estou falando, mas que todas as Déboras se sintam abraçadas. Muito obrigada, princesa. Amados, só um resuminho de alguma coisa que me veio agora à mente. O Senhor diz assim na sua palavra: vinde e arrazoemos. Ou seja, venha discutir comigo, venha aprender comigo. Isso pode ser o resumo da inteligência espiritual. Buscar do alto para aterrissar é arrazoar com Deus, é discutir com Deus, é aprender de Deus. Fica a dica para você. Muito obrigada pela companhia. Semana que vem estamos de volta aqui no Consultório de Família. Bom demais ter você. E eu creio que o programa de hoje foi uma bênção para a sua vida. Agora levante-se e vai agir, movido pela crença, pela fé que Deus está no controle de tudo. Não tem inteligência maior que esta. Um beijo e até semana que vem.